O trabalho é uma vocação que aparece no Gênesis, perpassa por Jesus e se confirma nos apóstolos. E lá no céu nós vamos trabalhar também. É isso que nós vamos ver nesta lição de número 9, 1º de setembro de 2019, cujo tema é a mordomia do trabalho. Será de suma importância para a nossa vida espiritual. O comentarista desta lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, um grande mestre das Assembleias de Deus no Brasil. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente, o pastor Manuel Justino. Na lição passada, nós estudamos sobre a mordomia do tempo. E nós entendemos que o tempo ele é dividido em 3 partes. Aproximadamente 8 horas a pessoa vai dormir, 8 horas ela vai trabalhar. E as outras 8 horas que lhe sobra, ela vai então usar esse tempo na oração, na leitura da palavra, com ela mesma e também com a família. Então, as 8 horas que ela tira trabalhando é algo muito bom, é algo necessário, é algo que agrada a Deus. E nós vamos ver isso nesta lição, que é de suma importância, a mordomia do trabalho. O textuário nos diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. A verdade prática. O trabalho honesto, acompanhado de bênçãos de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Então, nós estamos fazendo esta videoaula para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, porque nós entendemos que nem todo mundo consegue ir no domingo pela manhã até a sala de aula para frequentar a escola bíblica dominical. Então, estes subsídios alcançam pessoas que não têm essa possibilidade, mas também aqueles que podem, devem sim frequentar a sala de aula no domingo pela manhã. Se inscreva em nosso canal e deixe aí um joinha, você que está nos visitando pela primeira vez. Amém? Meus irmãos, vamos ler a introdução desta lição, que nos diz assim: o assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Assim veremos como a Bíblia representa o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Esse tema é muito importante porque pouco se fala isso na igreja local, sobre o trabalho cristão. Então esta lição chegou em boa hora para as nossas vidas, pois nós vamos aprender um pouco mais dentro da palavra de Deus como deve ser o serviço de um cristão ali no campo de trabalho. Então aqui na introdução nós podemos logo perceber que o homem no Éden ele tinha 2 funções: cultivar e guardar. Esse era o trabalho de Adão e Eva. Muitas pessoas acham que Adão e Eva não trabalhavam ali no jardim do Éden, que eles passeavam comendo fruto. Não. Veja o texto sagrado em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eles trabalhavam. Qual era o trabalho deles? Cultivar e guardar. Então, veja que Adão e Eva já trabalhavam e Deus deu esse serviço para eles. Da mesma forma acontece conosco hoje. Deus ele deixou o trabalho para o ser humano, porque o ser humano ele nasceu para trabalhar. Nós não podemos viver na ociosidade, porque o crente que não trabalha, ele dá trabalho. Então veja que Deus já estabeleceu o trabalho para o crente não dar trabalho.
Então nós devemos sempre estar ocupado com as tarefas do dia a dia que o Senhor deixou para nós. Vamos ler aqui agora o tópico de número 1. O trabalho de Deus na Bíblia. Eu tenho aqui várias referências e eu quero deixar para você. Pegue aí o seu papel, a sua caneta e anote para que você possa ter boas referências bíblicas. Nós temos que ser servos da palavra. O trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Ou seja, ela inicia a história da salvação, revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Meus irmãos, nós podemos perceber dentro da palavra de Deus que o primeiro trabalhador não foi Adão. O primeiro trabalhador foi Deus. Deus, ele foi o primeiro trabalhador. Quando? Na criação. Quando ele criou os céus e a terra. Em 6 dias, ele estava trabalhando, criando e fazendo. Criando do invisível e fazendo do visível. Então Deus, ele foi o primeiro trabalhador. E nesse trabalho de Deus, nós podemos ver que a Trindade estavam ali juntas trabalhando. E eu gostaria de ler com você nesta oportunidade Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nós podemos ver o Pai trabalhando na criação do homem. Jó, capítulo de número 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aqui nós podemos ver o Espírito Santo. E agora, Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui é a manifestação do Filho. Então nós lemos 3 referências. A primeira fala da presença do Pai na criação. A segunda referência fala da presença do Espírito e a terceira referência fala da presença do Filho na criação. Então a Trindade estavam ali, juntas, trabalhando na criação, tanto do universo quanto dos seres humanos. Eles estavam trabalhando. Se Deus trabalhou, imagine nós, que somos seres humanos. Nós também devemos estar envolvidos no trabalho, não é verdade? Vamos prosseguir nesta lição, o número 2. O trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras dizem que Deus, Pai, formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego da vida em suas narinas, tornando-o assim alma vivente. A palavra também diz que o Filho é o centro de todas as coisas criadas nos céus e na terra, pois tudo foi criado por ele e para ele. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano na grande obra da criação. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Veja como nós somos importantes para Deus. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. E isso é tão forte que, para que nós fôssemos feitos, houve a manifestação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles entraram em acordo e disseram: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos é no plural. Não foi apenas Deus que fez o homem, mas foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que coisa linda, não é verdade?
nós podemos ver aqui a Trindade se unindo para formar o ser humano. E diz a Bíblia que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, a gente saber que houve a manifestação da Trindade para nos formar. Oh, aleluias! O número 3. Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa referência bíblica se encontra em João, capítulo de número 5, versículo de número 17. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja que o Pai, até agora, ele continua trabalhando. Lá na criação, ele trabalhava, formando o ser humano, criando os céus e a terra e tudo o que nele há. E a Bíblia diz que até hoje o Pai continua trabalhando. E eu quero lhe dizer nesta hora que o Pai, ele trabalha em prol do ser humano. Ele está trabalhando para o ser humano. E isso é muito lindo, porque quem providencia tudo na nossa vida é Deus. Então, se Ele providencia tudo aquilo que nós necessitamos, automaticamente Ele está trabalhando. Então, Jesus trouxe essa resposta ali para os fariseus, que o Pai trabalha até agora. Neste momento, Deus ele está trabalhando por você. Neste exato momento, Deus ele está trabalhando em prol da sua vida. A Bíblia diz que é Deus quem dá o alimento para o passarinho. Então veja Deus trabalhando também para trazer o alimento para o passarinho. Imagine você que é mais importante do que os passarinhos. Deus ele está trabalhando em prol da sua vida, em prol da nossa vida. Então Jesus disse que Deus trabalha até agora. Vamos aqui para o tópico de número 2. A Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo de número 5. Veja que o homem, ele foi criado para o trabalho. O homem trabalha para viver e não vive para trabalhar. Nós podemos perceber, meus irmãos, que muitas pessoas hoje acham, pensam, imaginam que o trabalho é fruto da consequência do pecado. E não é verdade. Veja que Adão e Eva já trabalhavam antes da queda. O que aconteceu é que, depois da queda, Deus amaldiçoou a terra. Então a terra perdeu a sua força. Antes da queda, a terra produzia 100 por 1. Quando alguém plantava uma semente, esta semente brotava 100 por 1. Agora, depois da queda, a terra perdeu a sua força. Diz a Bíblia que agora ela vai produzir 30, 60 ou 100 por 1. Então, antes da queda já existia o trabalho. O que aconteceu é que agora o trabalho ficou mais pesado. Depois da queda, diz a Bíblia que a terra produziu espinhos e abrolhos. Isso fala de algo penoso. O homem trabalhava, mas ele não se fadigava, ele não suava. Mas depois da queda, Deus disse: Adão, agora, com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão. Agora o seu trabalho, Adão, vai ser pesado. Antes você não suava o seu rosto para comer o pão, porque ele trabalhava, ele cultivava e guardava o Éden. Mas agora, depois da queda, ele vai suar o rosto. Ele vai comer o pão através do suor do seu rosto, porque a terra foi amaldiçoada
por causa do pecado. Então, o trabalho não é fruto da consequência do pecado, porque o trabalho é algo de Deus, é bênção para o ser humano. Muitas pessoas pensam assim, bem como eles pensam também que Eva, ela só teve filhos depois que Deus amaldiçoou ela, dizendo, olha, a partir de agora, você com dor dará à luz filhos, por causa do pecado. Mas antes, Eva já tinha filhos. Porque como que Deus vai multiplicar algo do zero? Não é verdade? Então nós podemos perceber que antes da queda, Eva já tinha filhos. E nós entendemos biblicamente que eram mulheres, porque na genealogia dos judeus, mulheres não são contadas. Então depois da queda, a mulher agora passou a dar à luz com dor. Isso tudo é consequência do pecado. E hoje nós podemos ver tantas pessoas sofrendo no trabalho, o trabalho escravo, aquele trabalho que a pessoa vai trabalhar e ela perde a sua saúde, aquele trabalho que a pessoa vai trabalhar e ela não ganha um salário digno, aquele trabalho que a pessoa vai trabalhar, mas ela não está feliz. Tudo isso é fruto do pecado. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. Mas antes da queda, o trabalho já existia. E o trabalho era uma bênção. Porque o jardim do Éden era um paraíso, um lugar maravilhoso, onde Adão trabalhava ali e não se cansava, não adoecia, não se fadigava. Quem era que pagava Adão era o próprio Deus. Aleluia! Então veja, meus irmãos, que depois da queda, o trabalho ficou mais penoso, não é verdade? Então vamos aqui para o número 2. O trabalho antes da queda. As duas primeiras atividades laborais do homem foram lavrar, ou seja, cultivar e guardar a terra. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença e principalmente sem o perigo de morrer. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Então, o comentarista desta lição está dizendo que o trabalho ele vem antes da queda. Antes do pecado, Adão e Eva trabalhavam e o próprio Deus trabalhava. Então, o trabalho ele não é uma maldição. Pelo contrário, o trabalho é bênção na vida do cristão, porque o trabalho ele dignifica o cristão. Eita, que coisa maravilhosa, não é verdade? Nós podemos entender que isso é bíblico e é de Deus. Número 3, o trabalho depois da queda. Infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. O medo e a maldição, a ecologia foi mudada, o trabalho tornou-se desgastante. Então veja aqui no mínimo 3 consequências pós a queda. O medo e a maldição. Muitas pessoas hoje trabalham com muito medo. Elas vão para o seu serviço, mas não sabem se vai voltar, porque é um trabalho muito perigoso. Não havia isso antes da queda. Adão e Eva, eles foram feitos imortais. Então eles nunca iam morrer no campo de trabalho. Veja como o pecado é uma desgraça na vida de uma pessoa, não é verdade? Ele só traz ruínas. Então hoje as pessoas vão para o trabalho com medo, porque existem muitos trabalhos hoje perigosos e também a maldição. Por quê? Você não sabe se aquele trabalho vai ser bênção na sua vida. Pode ser uma maldição. Tudo isso é o trabalho depois da queda. A ecologia também foi mudada. Veja que a terra
o sistema dela está completamente mudado. Existe trabalho que vai fadigar você, vai ser desgastante. Então, isso é uma miséria na vida do ser humano. Nós devemos trabalhar porque o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho tornou-se desgastante. Quantas pessoas hoje perdem a saúde no trabalho? Quantas pessoas hoje vão se desgastando, se fadigando por causa do trabalho? Mas esse não era o plano original de Deus. O plano original de Deus era que o homem trabalhasse feliz, sem desgaste físico e mental. Então, meus irmãos, nós entendemos que existia o trabalho antes da queda e existe o trabalho pós a queda. E é o que nós estamos vivendo por causa do pecado do homem. E mesmo assim, nós não podemos deixar de trabalhar. Vamos aqui agora para o tópico de número 3. Princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. É a ideia do próprio esforço. Não há trabalho sem esforço. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. Então, o homem vai comer o seu pão através do seu trabalho e não do trabalho de outrem. Eu gostaria de ler agora com os irmãos em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Veja que Paulo, ele trabalhava diuturnamente. Veja que ele trabalhava constantemente, sem cessar. Ele trabalhava de dia, no trabalho secular, para não ser pesado aos irmãos de Tessalônica, e ele trabalhava à noite no ministério. É claro que Paulo ele era um missionário. Ele fazia missões e em algumas cidades ele não precisava trabalhar no trabalho secular, porque os irmãos o sustentavam com as ofertas. Mas aqui nesta igreja em particular é diferente. Aqui ele trabalhava porque era uma igreja necessitada. E ele não queria ser pesado a ninguém. E por isso ele trabalhava de dia e à noite no ministério, diuturnamente. O verso 9. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Veja que Paulo ele tinha autoridade para não precisar trabalhar, como está escrito aqui no versículo de número 9. Era lícito. Paulo não precisava trabalhar, mas ele disse: olha, eu vou trabalhar para dar o exemplo para vocês, que todos devem trabalhar, para não ser pesado a ninguém. Então Paulo não precisava trabalhar, mas ele trabalhava para dar o exemplo. Veja que homem de Deus, veja que caráter tremendo, não é verdade? E o verso 10 diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Esta é a ordem de Paulo. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque Deus, ele trabalha para aquele que trabalha. Se você está trabalhando, buscando o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai trabalhar ao seu favor, acrescentando as outras coisas na sua vida. Mas se você não trabalha, diz a Bíblia que é melhor que você não coma. Então o trabalho ele traz dignidade para o ser humano. E eu gostaria de ler aqui agora o número 2.
o trabalho deve ser diuturno. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a hora da tarde, ou noite e dia. Essa perspectiva bíblica central do trabalho, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Então esta, meus irmãos, é a ordem bíblica. O trabalho deve ser diuturno, não é diurno, durante apenas a manhã, e nem noturno, durante apenas a noite. Mas o trabalho cristão, ele deve ser diuturno. O que é diuturno? É de longa duração, de um período prolongado. Dessa forma deve ser o trabalho do cristão. Ele sai de manhã para trabalhar no seu serviço secular e ele chega à tarde. E mesmo assim ele continua trabalhando na obra de Deus. Quando você faz a obra de Deus, você também está trabalhando. Então, esse trabalho diuturno aqui, constantemente, não é apenas ao trabalho secular, porque no Antigo Testamento existia o trabalho de um israelita comum e existia o trabalho de um levita no tabernáculo. Todos eles trabalhavam. As 11 tribos trabalhavam no trabalho secular, na agricultura e na pecuária, e os levitas também trabalhavam no ministério, no tabernáculo. Então o cristão, ele deve trabalhar, ele deve estar com a sua mente ocupada, ele deve trabalhar no seu serviço secular e também na obra de Deus. A não ser que seja um pastor de uma igreja local. Esse sim deve ser como um levita, deve cuidar apenas do tabernáculo, deve trabalhar apenas para Deus, no ministério da oração e da palavra. Então o pastor, com certeza ele trabalha, mas ele trabalha no ministério. E o seu serviço deve ser diuturno, de um período prolongado. Amém? Então é dessa forma que tem que ser na vida do cristão. Mas falando do serviço secular, deve haver um equilíbrio muito grande. Porque um israelita, ele trabalhava 6 dias no seu serviço secular, mas no 7º ele descansava. Ele não poderia trabalhar 7 dias na semana. Não, tinha que ter um equilíbrio. Ele trabalhava 6 dias apenas durante a semana. Ele também trabalhava durante 6 anos. E no 7º ano, ele tirava uma férias de um ano inteiro. Essa era a lei no Antigo Testamento, onde o israelita trabalhava durante 6 anos e no 7º ano a terra descansava. Então o israelita tirava uma férias de um ano. Esse era o equilíbrio no trabalho. Hoje você vê as pessoas trabalhando de segunda a segunda e não tiram tempo para a obra de Deus. E está errado. Nós temos que ter esse equilíbrio. Nós não podemos trabalhar demais e nem trabalhar de menos. Não é verdade, meus irmãos? Eu conheço uma pessoa que deu depressão de tanto trabalhar. Então veja o perigo que há, porque o trabalho após a queda trouxe desgaste físico e mental, trouxe muita degradação. Então por isso nós devemos trabalhar de uma medida equilibrada, para não ficarmos doentes. Amém? Mas nós não podemos deixar de trabalhar. Vamos continuar aqui agora a leitura. O preguiçoso não deve comer. Eu tenho agora aqui 3 referências sobre isso. E se encontra no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6, que nos diz assim. Provérbios, capítulo 6, versículo de número 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Verso 9. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Agora veja comigo o capítulo 13, o verso 4.
A alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, mas a alma do diligente engorda. E o capítulo 19, versículo de número 24. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se a levar a boca. Então veja que o preguiçoso, na ética bíblica, é condenado. Por quê? Ele deve trabalhar. O trabalho é algo de Deus. Não foi o diabo que fez o trabalho e colocou ali para o homem. Não. O primeiro trabalhador foi Deus. Logo em seguida, ele plantou um jardim para o homem trabalhar. Então o trabalho é algo de Deus. É Deus quem abre as portas de emprego na nossa vida. E Ele quer que nós estejamos ocupados. Nós não podemos ser como o preguiçoso, que pelo sábio é condenado e por Deus é abominável. Então, meus irmãos, nós não podemos ter preguiça de trabalhar, tanto no trabalho secular como para Deus. A preguiça, ela é um demônio que deve ser expulso da nossa vida. Aleluia! E para encerrar, o número 5 diz assim: a relação do empregados e empregadores. Meus irmãos, a Bíblia ela é muito linda. Ela fala do trabalho e ela também fala do patrão e também fala dos empregados. Então nós vamos perceber na Bíblia que o patrão, ele não deve abusar dos seus empregados. Ele deve dar um emprego digno do seu salário. E também não deve ser um trabalho escravo. Então o patrão, ele deve cuidar bem, zelar bem do seu empregado, porque isso glorifica a Deus. Nós podemos perceber nos dias de hoje que existem muitos patrões crentes que não aceitam essa ordem bíblica, que não dão um emprego bom para o seu empregado, um salário bom, que venham dignificar, não é verdade? Porque a Bíblia diz que o patrão não pode abusar do seu empregado. E a ordem para o empregado é que ele deve obedecer ao seu patrão como a Cristo. Ele está trabalhando ali para o seu patrão como estivesse trabalhando para Cristo. Mesmo que ele seja um ímpio, ele deve obedecer ao seu patrão como obedece a Cristo. Então, para encerrar esta lição, eu gostaria de dizer que o trabalho é algo de Deus. E nós, como cristãos, devemos estar